Números 32, 23, 24. O povo estava numa guerra intensa. A Transjordânia já tinha sido conquistada. Algumas pessoas querem ficar para trás, os filhos de Rúben e de Gade. E aqui acontece um impasse. E é sobre esse impasse que eu quero pregar aqui hoje. 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vossas cidades para vossas crianças, e currais para as ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós pedimos em nome de Jesus, que Tu continues falando ao coração da Tua igreja nesse momento, pela Tua bendita palavra. Pedimos a Tua graça e misericórdia, e oramos em nome de Jesus, amém. O tema dessa meditação, meus irmãos, usando as ideias do pastor Charles Haddon Spurgeon, o grande pecado de não fazer nada. Repetindo o tema, o grande pecado de não fazer nada. O contexto desse texto: há uma guerra, há toda uma conquista de terra, há todo um processo onde Deus vai abençoando o seu povo para caminhar para a terra prometida. Há o engajamento, há lutas. Sihon, rei dos amorreus, já foi derrotado. Nós encontramos Og, rei de Bazã, derrotado. E de repente, meus irmãos, acontece algo interessante que se torna um impasse. E é nesse impasse que eu quero caminhar com os irmãos aqui, nesse contexto. 2,5 tribos. Eles desejam habitar na Transjordânia. Há todo um Jordão para atravessar. Há toda uma guerra para ser feita. Há toda uma Jericó para cair. Há dezenas de guerras ainda pela frente. E há 2,5 tribos que estão empolgadas com a terra já vista, com a terra já conquistada, com a terra que já pode ser pisada. E naquele momento há uma consulta, há um pedido, há uma proposta que é feita aqui a Moisés. Enfim, deixa a gente ficar aqui. Nós temos muito gado, nós temos muita gente, gostamos da terra, as coisas estão aqui do jeitinho que a gente gostaria, se a gente achar mercê aos olhos, enfim, não nos passa passar o Jordão. Deus não gostou, meus irmãos, dessa atitude. Deus vai cobrar, e aparece exatamente no coração de Moisés a cobrança de Deus sobre essas tribos. E eu queria, meus irmãos, tratar exatamente esse assunto aqui nessa noite. Versículo 23, lendo novamente. Porque se não fizerdes assim, se vocês não forem juntos, se vocês não caminharem, se vocês não se engajarem, se vocês não cumprirem todo o propósito que juntos vamos conquistar a terra, Deus cobrará de vocês e trará pecado sobre a vida. O tema dessa meditação: o grande pecado de não fazer nada. Que pecado seria esse? Qual o pecado, meus irmãos, que aparece aqui? Qual o pecado que vai achar aquelas 2 tribos, de Rúben e de Gade, e aquela meia tribo, meus irmãos ali, de Manassés, que simplesmente eles querem ficar por ali, sem atravessar e viver as guerras. E aqui, meus irmãos, começa a cobrança de Deus sobre a vida desse grupo, desse povo, desse pedaço do povo de Israel. O pecado, meus irmãos, da omissão, o pecado da fuga, o pecado, meus irmãos, de simplesmente se sentirem já agasalhados pela porção que pode caber a eles. O pecado, meus irmãos, do comodismo, o pecado da ociosidade. Nós já temos gado demais, nós já temos coisa demais,
nós temos serviço demais, nós temos as nossas reconstruções para fazer. Nós já vivemos algumas batalhas importantes, como essa de Seom, de Og. Nós já vimos a ação de Deus. Nós gostaríamos de permanecer aqui, agora, nessa terra. Estamos salvos até agora, temos sido simplesmente abençoados. Deixa a gente ficar por aqui. Aqui, meus irmãos, Moisés ameaça e vai dizer: vocês vão se armar, vocês vão batalhar, vocês vão trabalhar, vocês vão cruzar o Jordão, vocês vão ajudar os seus irmãos, vocês vão viver a mesma guerra deles. Depois vocês vão edificar o que é de vocês, a casa, os utensílios, os bens, cuidar da vida de vocês. Hoje vocês vão fazer o mesmo serviço que os outros. Enfim, tem uma guerra para viver. Tem uma santa guerra para vocês viverem. E vocês não vão enfrentar agora a graça, entre aspas, e a postura do comodismo. Meus irmãos, aplicando isso à nossa vida. Quase 200 anos atrás, Spurgeon vivia uma luta intensa na grande igreja que ele pastoreou por dezenas de anos. E ele percebeu que muita gente, meus irmãos, engajava e muita gente desengajava. Ele percebeu, meus irmãos, que havia muita gente com graça e beleza no fazer, e havia algumas pessoas, meus irmãos, que viviam a desgraça do não fazer e simplesmente se acomodar. Ele começa a trabalhar, meus irmãos, o coração da igreja naquela época, que era a sua igreja, e simplesmente ele aplica, e completamente aplicável, meus irmãos, para a nossa época hoje. Deus não nos chama para o comodismo. Deus não nos chama para uma vida só para nós mesmos. Deus não nos chama apenas para recebermos a salvação que Ele nos dá e simplesmente começarmos a viver a espiritualidade, meus irmãos, regada e gerada para a gente, onde cuidamos da gente e não nos temos interessado mais por muita gente. Deus nos cobra, meus irmãos, nessa noite, nesse texto, onde alguns tentam se desengajar, onde alguns tentam simplesmente não cruzar a linha de guerra, onde alguns simplesmente tentam viver apenas os deleites já conquistados. Aqui, meus irmãos, aparece uma cobrança. Vocês têm que continuar atravessando o Jordão, vocês têm que continuar guerreando, vocês têm que continuar vivendo a graça, enfim, dessa guerra que tem pela frente. E a pergunta que eu deixo para cada um de nós aqui, meus irmãos: nós estamos com as nossas armaduras em dia, nós estamos ensarilhados, meus irmãos, para a guerra, nós estamos vivendo esse contexto, meus irmãos, de levar outras vidas ao Calvário e à pessoa de Jesus. Nós estamos preocupados realmente com a salvação do nosso vizinho, daquele que não conhece a graça do Evangelho. Eu estou de fato preocupado hoje com as pessoas que simplesmente caminham assintosamente, gravemente, galopantemente para o inferno, meus irmãos. E Deus vai usar a minha vida para de alguma forma trazer para essa pessoa, meus irmãos, a graça do Evangelho. Deus nos cobra nessa noite, meus irmãos, nesse texto que nós lemos. Nós não podemos viver no tempo que nós estamos hoje vivendo a graça do comodismo. Não cabe na gente se acomodar, não cabe na gente simplesmente ocupar os espaços eclesiais, não cabe na gente, meus irmãos, querer vestir nossas vestes festivais espirituais, nos deleitarmos com sermões que são pregados, com conferências, com a vida da igreja, com a própria leitura da Bíblia, com o meu tempo de oração, e achar que simplesmente isso já valeu a pena. Deus nos cobra nesta noite, meus irmãos, que nós encontremos para a nossa vida os campos que branquejam, as pessoas que não conhecem a graça de Deus, o Evangelho que tem que romper todas as barreiras. E esse pecado, meus irmãos, de não fazer nada, ele vai se tornando o maior de todos os pecados, muitas vezes vivido, meus irmãos, por milhões e milhões de pessoas vinculadas ao povo de Deus. Esse pecado, meus irmãos, de ficar assentado enquanto muitos ou poucos irmãos vão à guerra, é um pecado que tem que sair da minha vida. Infelizmente, se a gente começasse a anotar aqui hoje, quantos pregam o Evangelho todo dia,
Quantos se preocupam com a salvação das pessoas todo dia? Quantos têm uma palavra de graça para dizer todo dia para alguém que precisa? Quantos estão correndo atrás dos esfriados, dos caídos, dos abatidos, dos baleados, daqueles que não querem nada com a graça do Evangelho hoje? Deus nos cobra, meus irmãos, depois do dia que Ele nos salva, Ele nos empurra pela sua graça, para passar pela porta estreita, para enfrentamento desse caminho estreito, para viver, meus irmãos, a graça dessa salvação que Ele me outorga. Ele cobra da minha vida, até que Ele venha buscar os seus filhos, ou me levar para a sua bendita glória, através da minha partida. Ele me cobra, meus irmãos, constante trabalho na sua obra. Eu não posso viver a graça, meus irmãos, de simplesmente ser alguém que só vive para mim mesmo, para minha família, e para quase ninguém mais. Essa tribo de Gade, de Ruben, meia de Manassés, eles queriam viver simplesmente a graça de receberem as terras que os seus irmãos, enfim, lutaram e pela mão de Deus, enfim, venceram e receberam. Mas deixa a gente por aqui. Infelizmente, meus irmãos, eu tenho que dizer aqui hoje, nessa igreja nossa que tem mais de 1.500 membros, Deus está nos convocando, meus irmãos, a viver uma vida na sua presença, mas ser um membro ativo, ser um membro, meus irmãos, que vence hoje a ociosidade, mas vence o desânimo, vence a preguiça espiritual que tem tentado chegar. Que seja alguém, meus irmãos, que queira, enfim, cada vez mais se envolver na obra de Deus, queira ter as mãos, os braços, os pés, a vida, a cabeça, as emoções a serviço do Rei e do Reino. Que sejamos pessoas que queiram estar engajadas na obra, não apenas no físico, não apenas no espírito, nas emoções, mas também, meus irmãos, engajamento financeiro, onde nós, meus irmãos, somos contribuintes contínuos, somos dizimistas, a profissão de fé foi feita diante de Deus, o engajamento da batalha foi colocada e dizemos, estamos na guerra, estamos diante do Senhor, estamos para servir o Senhor, estamos para caminhar com o Senhor, estamos caminhando para Jerusalém Celestial. Mas quantos estamos levando com a gente? Deixa Deus hoje operar em você algo que tem que ter na vida de todo crente: a graça de trabalhar no reino, a graça de trabalhar para o Rei, a graça de colocar a vida a serviço, meus irmãos, desse Jesus bendito que nos salvou, nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não seja na igreja uma vela queimando debaixo do alqueire. Disse isso há quase 200 anos Spurgeon, dizendo que tem muita gente que está desperdiçando a sua vida e contribuindo pouco para o reino de Deus. Não vem nunca para o velador, e no velador ele vai alumiar a vida, alumiar a casa, vai se tornar e encontrar a sua utilidade. E nessa noite eu convido a cada um de nós a olhar para a nossa vida, verificar o copo de água fria que eu tenho dado para o sedento, verificar o telefonema que eu dou para simplesmente cumprimentar o aniversariante e orar por ele, verificar que se eu sou realmente um reservatório que recebe a água de Deus e reparte essa água de Deus, e não me torno simplesmente um egoísta viver apenas para mim mesmo. A cobrança de Deus hoje, meus irmãos, é que nós que já recebemos a graça do Evangelho, repartamos a graça do Evangelho, mas sejamos irmãos de irmãos, tenhamos comunhão com os irmãos, queiramos os nossos irmãos com a gente, busquemos aqueles que estão esvaziados, esfriados, simplesmente desiludidos muitas vezes consigo mesmos e com seus pecados. Deus nos cobra hoje: não seja um quebrador de promessas. Um dia você prometeu diante de Deus que creia em Jesus, seguiria Jesus, amaria Jesus, serviria Jesus, participaria da vida da igreja, da obra da igreja, do privilégio de ser crente, iria pregar o Evangelho a toda criatura. Esta, meus irmãos, é a sina do discípulo e do servo do Senhor. Como membro, nós já nos comprometemos. Como membro, eu faço parte do serviço de Deus. Eu não posso ser um membro apenas nominal. Eu não posso ser aquele que simplesmente, nominalmente, entrei na história da igreja, mas eu não oro, eu não contribuo, eu não trabalho
a minha alma simplesmente agoniza diante de mim mesma, não tenho nenhum serviço cristão abraçado hoje, não participo de nenhum engajamento da igreja, não tenho hoje força nem vontade de participar de nada que simplesmente move dentro da igreja, a não ser cultos de vez em quando. Deus nos cobra hoje, meus irmãos, nós podemos ser muito melhores, nós podemos ser maiores, nós podemos ter mais gente engajada com a gente, nós podemos ter mais gente, meus irmãos, vivendo e vibrando o evangelho que mudou a sua vida e mudou a minha vida. Deus já deu talento para você. Tem muita gente aqui que tem 2, 3, 4 talentos na mão. Talentos, meus irmãos, que estão enferrujando, talentos enferrujados, talentos, meus irmãos, sepultados, talentos que estão vivendo a inutilidade, talentos, meus irmãos, que não têm sido utilizados e poderiam ser para a glória de Deus. Há tanta gente que canta, mas não canta, meus irmãos, na obra da igreja. Há tanta gente que ora, mas não ora na obra da igreja. Há tanta gente com dinheiro para construir casas, mansões, enfim, palácios, deixar heranças bonitas, como eu tenho uma pessoa que eu conheço, que vai deixar ali mais de 50 casas para os filhos, e não deixou a graça do evangelho, a beleza de Jesus, a glória do Cordeiro, o encandecimento do amor para com o reino, enfim, simplesmente próprio pó, sepultura para sepultura, e simplesmente uma vida para nada. Deus nos cobra hoje, meus irmãos. Um dia você passou pela cruz do Calvário, um dia você se comprometeu com o reino e com o evangelho, um dia você disse que seguiria Jesus, e esse seguir, meus irmãos, é se importar, esse seguir é pregar, esse seguir é viver, esse seguir é se engajar, esse seguir é reconhecer que esse Jesus que te salvou tem serviço, tem obra, tem trabalho para você, até no dia que você simplesmente foi embora, e Ele te recebe na glória. O que você está fazendo? Qual talento você tem usado? O apóstolo Paulo, meus irmãos, é um dos maiores exemplos de gente que se engajou o tempo inteiro. Não viva na sua vida esse pecado da omissão, onde simplesmente recebeu, não reparte, recebeu, não vive, recebeu, não partilha. Deus nos adverte nessa noite, meus irmãos, porque Ele te deu vida, para que você vivesse essa vida em abundância. Se você vive um momento letárgico, se você vive um momento de preguiça espiritual, se você vive um momento hoje que simplesmente você está acomodado, Deus nos cobra nessa noite, para que nós nos envolvamos cada vez mais com Ele, com o seu nome, com a glória dEle, com a beleza dEle, com o seu reino, com a vida que Ele tem para nos dar abundantemente. Uma frase de 200 anos atrás, Spurgeon vai dizer: nós temos que tomar muito cuidado com grandes icebergs flutuando dentro da vida e tão perto da praia. E tantos que têm ficado só perto desse iceberg, já estão também vivendo a experiência do congelamento. Meus irmãos, gente fria esfria gente, gente quente esquenta gente, gente que ora, ora por gente que ora, empolga gente para orar, gente que vive o evangelho, empolga outros a viver o evangelho, gente que prega o evangelho, trará outros ao redil de Jesus. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para aquele que morreu por nós, para aquele que deu vida por nós, para aquele que nos chama para viver para a glória dEle. Eu espero que essa palavra não desencoraje você hoje. Essa palavra não é para desanimar o nosso coração. Essa palavra simplesmente é para que você reconheça de que eu não fui chamado para o comodismo. Eu não fui chamado para viver o modismo da fé, onde eu não trabalho o dia inteiro, a beleza, a glória e a vida de Jesus. Eu tenho que tirar da minha vida esses efeitos mortais que tanto têm atrapalhado e agasalhado o coração muitas vezes na frieza. Essa frase me fez muito mal quando eu a li. No ano passado, mês passado, e agora resolvi ler essa frase hoje para os irmãos. Quantos filhos estão hoje apagados? Aquele menino, aquele garoto, aquele adolescente, aquele jovem, colado no pai, que muitas vezes o corrigiu,
Mas faltou nesse pai paixão, amor, incandescência com Cristo. Quantos filhos secaram porque seus pais secos viveram dos seus lados, apenas mimando a vida, cuidando do coração, amando, mas não deram a graça, a força e a beleza do Evangelho. Quantos, meus irmãos, vivem hoje tons sombrios de vida, simplesmente porque permitiram que um dos grandes pecados que acaba com a gente fosse prato da vida e vivência na casa e na existência. Cuidado com o comodismo. Outro ponto que Spurgeon destaca nesse texto: qual que é o principal pecado desse pecado? Se Manassés, Gade e meia tribo ali, de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, querem simplesmente dar uma encostadinha, qual o principal pecado que eles cometem? O pecado que eles cometem, meus irmãos, é a desobediência ao Senhor. Eles têm compromisso com Deus, com a sua palavra. Eles têm compromisso com a conquista da terra. Eles têm compromisso com o Deus que simplesmente diz: eu vou entregar tudo para vocês. O principal pecado desse pecado é que, quando se toma uma atitude de não ajudar os irmãos, está se tomando a atitude de negar a Deus, de pecar contra Deus, de romper a aliança com Deus, de não viver as partilhas e dores dos irmãos nessa guerra que acabaria. Infelizmente, meus irmãos, na igreja de Jesus hoje, nós temos algumas categorias, e pelo menos duas delas. Muitos querem ser apenas zangões, e alguns operários. Nós temos tido hoje poucos operários e muitos zangões, e nós estamos precisando mais de operários. Sirva a Deus, obedeça a Deus, se integre mais, apaixone-se mais por Jesus, pregue a palavra todo dia, mande um recadinho para alguém todo dia, não tenha medo de cobrar de alguém que está desanimado, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja membro da igreja, seja doutor, tenha pedigrees e vários diplomas na parede, você tem que ser alguém que viva essa experiência, enfim, vencer esse pecado sobre a vida. Porque o pecado contra Deus, meus irmãos, ele se torna gravíssimo. Quando esse grupo aqui está decidindo não ir com os seus irmãos, eles estão dizendo: nós desobedeceremos a Deus, não cumpriremos os propósitos que fizemos. E eu fico muito feliz, meus irmãos, porque Moisés consegue convencê-los. Depois você vê o time de Ruben, Gade e de Manassés tomando rédeas, e eles dizendo: nós iremos, nós guerrearemos, nós estaremos juntos, nós viveremos a experiência de conquistar a terra com vocês, porque nós somos de vocês e com vocês. Finalmente, há 200 anos atrás, Spurgeon termina esse sermão dizendo: qual o resultado desse pecado de não fazer nada? E aqui o texto é bem claro: se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. O principal pecado nesse pecado é o pecado contra o Senhor. E depois o resultado: e sabei que vosso pecado vos há de achar. Ah, meus irmãos, tem muita coisa que a gente quer achar. Que coisa boa quando você acha uma coisa boa para comprar. Que coisa boa quando você acha uma esposa prudente. Que coisa boa quando você acha um namorado bonito, uma namorada. Que coisa boa quando você encontra coisas apetitosas, gostosas, lícitas, gloriosas, que podem ser acrescidas à sua vida. Mas que coisa boa é quando a gente olha para esse grupo aqui que quis ficar de fora. Quando eles perceberam que o pecado deles o acharia. Como é que o pecado acharia? Meus irmãos, você sabe como que o pecado os acharia? Se eles ficassem para trás, Deus entregaria eles à sorte, ao léu, à desobediência, à distância dele, à não comunhão com seus irmãos, e eles seriam, meus irmãos, destruídos pelos inimigos. Os inimigos se levantariam novamente. A cobrança aqui, meus irmãos, bem clara para a nossa vida.
é que nós reconheçamos que um abismo gera outro abismo. E naquelas coisas que erramos, como eles erraram aqui, rapidamente eles perceberam que dá para recuar, estamos juntos, estamos na guerra, vamos caminhar, podemos ficar com essas terras se você nos der, mas nós vamos estar com os nossos irmãos na batalha. Eu convido a cada irmão aqui hoje. Nós temos muita gente não engajada na igreja, meus irmãos. Nós temos gente que nunca se engajou, nem nos dízimos, nem nas ofertas, nem nas presenças na reunião de oração, nem nas presenças em cultos de quarta-feira, nem nos domingos. Nós temos aqui uma outra igreja ausente, nós temos aqui uma outra igreja, meus irmãos, em casa agora. Deus está dizendo, vamos buscar, vamos atrás desse pessoal, vamos orar por eles. Vamos ter coragem de ajudá-los. Vamos ter coragem para dizer, olha, ou se engaja, ou esse pecado vai chegar na vida. É isso que está dizendo o texto. Deus vai cobrar. Por que muita gente para de vir numa igreja? Tem muita coisa. Às vezes o pastor não é tão bonito como o pastor Nilton, mais sério como eu. Às vezes nós não temos tanta doçura nos cultos, pode ser isso. Às vezes nós não vendemos muitas coisas aqui, nem fazemos muitas bênçãos medievais aí, enfim, tentando empurrar meus irmãos e melhorar o coração. E nós não vamos fazer isso, nós vamos tentar viver a Escritura sempre aqui. Mas eu peço para você hoje, que você vá atrás das pessoas que não estão mais aqui hoje. Elas perderam a doçura de ver vocês. Vocês não têm sentido para elas. Elas perderam a doçura dos cultos públicos. Os cultos públicos não têm valor para elas. Elas perderam muitas vezes a doçura de simplesmente dizer, nós estamos na luta e na guerra com os nossos irmãos. Vamos nos engajar, meus irmãos. Vamos continuar engajados. Eu louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui hoje. Cada pessoa que pisou aqui hoje. Eu louvo a Deus por vocês que vieram aqui hoje para louvar, agradecer, buscar bênçãos. Deus vai acrescentar coisa nova na nossa vida. Mas anote isso hoje. Não vamos fazer parte de nenhum grupo que vive a experiência do pecado de não fazer nada. Ah, meus irmãos, que coisa ruim. Não sei quem almoça junto aqui em família. E às vezes tem aquela pessoa que não ajuda, né? Não faz nada. Mas ela pode fazer alguma coisa, ela pode se achar em alguma coisa. Comer, ela vai. Mas quantas vezes o não engajamento empobrece a vida de uma família? Imagina da igreja. Eu queria que você olhasse aqui hoje, dá uma olhada para o seu lado, quem são os que sentam aqui nesses bancos vazios? Você vai saber quem são. Quem senta naquele banco lá atrás, estão vazios hoje. E às vezes estão vazios já há anos. Eu não estou nem aí. Eu queria que você se interessasse por isso, que orasse por quem não tem vindo à igreja às vezes, porque não tem mais vontade de vir aqui, ficar no meio de um bando de gente feia como a gente. Ora por isso. E eu queria convidar você que fosse para casa hoje dizendo, Deus, eu vou me engajar mais. Você sabe como você salva o seu casamento? Quando você vive esse casamento em ebulição contínua. Casamento tem que viver em contínua ebulição, né? O que significa isso? O tempo todo a vida ferve. Ferve em amor, ferve em honra, ferve em respeito, ferve em prazer, ferve em carinho. Enfim, isso vai embora. Agora, quando você permite que os icebergs da vida cheguem, gela a vida, gela o casamento, gela relacionamento, gela tudo, não tem jeito. Eu convido você hoje, como membro da igreja, você que tem tanto talento, se a gente fosse desenterrá-los hoje, eles são muitos. Quanta gente, meus irmãos, que se conversasse com você uma vez, quem sabe ela aprenderia a orar, porque você sabe orar. Quem sabe uma pessoa que conversasse com você, alguém tem um dom espiritual para repartir com ela, e ela vai mudar a vida dela.
Quanta gente pode conversar com você uma vez e a vida dela mudar, porque Deus já te deu algo na vida que é para ser repartido. E às vezes a gente guarda para a gente como se fosse um talento para ser enterrado. Nessa noite, eu já compartilhei um pouco com os dois pastores as angústias que a gente sente hoje, de ver muitas vezes o engajamento de muita gente. Mas tem muita gente que pode engajar mais. Ah, meus irmãos, tem certas coisas que uma a mais que entra, resolve a questão. Uma a mais. Não esqueço de um carro atolado. Meu carro estava atolado e eu estava muito chique para ajudar a desatolar o carro. Eu era novo, estava indo para uma congregação, magrinho, já de terno, suando 40 graus, mas que nem um idiota, já vestido de paletó e gravata, e o carro atolou. Desceu 3 pessoas, desceu um sujeito de 69 anos, irmãozinho querido, presbítero da igreja, desceu um outro também com 60 e poucos, e desceu um diácono. Então desceu 2 baleados e um diácono, e o bonitinho lá na direção, eu. O carro nem mexeu, e eu ficava lá, empurra, empurra. Não teve jeito, é tirar o sapato, é tirar a meia, tirei a indumentária santa, tirei a gravata e fiquei, arregacei a calça até aqui no joelho, e vamos para a lama. Peguei aquele de 69 anos, seu Odílio, que dirigia, e não tinha força para empurrar uma galinha morta. Falei, entra aí, seu Odílio, entra aí. E ele entrou, falei, o senhor coloca a primeira e vai, acelera devagar, nós vamos empurrar. Eu tinha mais força do que ele, e foi bom ele ficar acomodado dentro do carro. Nós tiramos o carro do atoleiro, mas precisava de alguém um pouquinho mais forte. Uma voz no coral pode mudar uma voz inteira. Eu já cantei num coral que tinha 5 baixos. Quando eu entrei, o coral melhorou, meus irmãos, eu cantava bem. Uma voz pode mudar, eu estou falando sério. Um dízimo pode mudar a vida da igreja, meus irmãos, um dízimo. Uma oferta especial pode mudar a vida da igreja. Um emprego novo para um moço desempregado, passa num concurso, pode mudar a vida da igreja. Quando a gente elogia aí Sérgio Moro, que mudou o Brasil, é um cara mesmo, mas começa com um, depois tem hoje centenas. Eu queria que você anotasse isso hoje. Deus te deu talentos. De repente, se eles vierem para fora, a gente não sabe que fervor e que ebulição pode acontecer na vida da igreja. Assim foi na Coreia. Descobriram que orar mais abençoa mais gente. E a igreja mudou. Descobriram que fazer corais grandes motivaria mais gente a entrar em corais. Começaram a fazer corais de 10 mil vozes. Mudou a história. Pode entrar no Facebook. Os maiores corais do planeta são de lá. Ora por isso hoje. Você que se assenta no banco, vai para casa agora. Muitos têm cara que vai comer pizza, salgadinho, vai repartir lanche, e outros vão para casa já só tomar um pouco de sopa e vai dormir. Ora por isso. O valor que você tem diante de Deus é o mesmo que eu tenho. Você foi salvo pelo mesmo cordeiro que eu fui salvo. Talentos que Deus te deu, eu não sei quantos. Mas eu queria dizer que uma pessoa que se engaja pode mudar a vida de uma igreja. Alguém duvida disso? Apóstolo Paulo, quando ele cai do cavalo, Deus levanta a sua igreja no planeta inteiro. Se tem um homem que prega o evangelho até o Ilírico, é o apóstolo Paulo, como foi falado aqui hoje. É um homem apenas, não é um homem a mais, é um homem nas mãos de Deus. Seja assim,
uma mulher, um homem, um jovem, um adolescente nas mãos de Deus. Meus irmãos, eu agradeço a Deus, porque quando Moisés cobrou a tribo de Ruben, Gade e Manassés, disseram: nós vamos e estamos nessa batalha com vocês. Que todos os membros da igreja, em nome de Jesus, sejam e vivam esse fervor da ebulição que o Espírito Santo pode fazer, dizendo: nós estamos engajados nessa obra de Deus, que é o povo de Deus, até Jesus voltar. Deus abençoe os irmãos. Leia esse texto em casa de novo, e que a gente tenha muito mais gente engajada na vida da igreja. Nós estamos precisando. Vamos ficar em pé, vamos orar.